Gente, bom dia, estamos aqui, né? Estou aqui com a Ana Flávia, ela é uma amiga minha e ex-colega de trabalho. Trabalhamos juntos no FESC de Limoeiro. E enquanto também ela trabalhava, né, eu estudava lá também. Eu trouxe ela para a gente conversar um pouco sobre intercâmbio, sobre o inglês mesmo, a língua, né, inglês, e para dar algumas dicas para vocês de como alavancar o idioma, de como melhorar, e se vale a pena ou não fazer intercâmbio. Eu sou apaixonado por essa ideia de intercâmbio. Como eu falei para algumas turmas, já estou dando os passos para poder, com o tempo aí, fazer o intercâmbio. Então, Ana Flávia, seja bem-vinda. Como é que você está? Oi, Ismael. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Eu tô bem. Obrigado pelo convite. Fico feliz, principalmente por ser convidada para um projeto de um professor de inglês que eu amo muito, Ismael, pessoa maravilhosa, ex-colega de trabalho, e também para uma escola pública, que é de onde eu vim. Então, eu acho sempre maravilhoso. Eu nunca nego esse convite. Obrigada. Pois é, a ideia é justamente levar essa motivação para aluno de escola pública. A gente tem essa ideia de que existe essa ideia difundida de que a escola pública é uma escola que não é boa, que não presta, né, enfim, que os alunos não vão aprender. Então a gente precisa ter essa persistência e, como eu falei em algumas turmas, a gente não pode abandonar a escola pública, a gente tem que trabalhar para que ela melhore. Isso só acontece com formação continuada, com formação de professor, com capacitação de aluno. Então eu trouxe a senhorita para não privilegiar, não abrir honrada, viu? mesmo. Sintam-se privilegiados, meninos. Tá, então assim, Flávia, eu vou começar com sua trajetória de vida. Eu tenho até a pergunta da Larissa, do primeiro D, do Instituto Imaculada Conceição, que ela pergunta como foi sua trajetória de vida? Você é da escola pública, você é da universidade pública? Fale um pouco pra gente. Oi, Larissa. Pergunta assim, né? Vamos lá. Eu sou da escola pública, sempre fui, e não só da escola pública, eu morava na zona rural de Limoeiro, inclusive, então eu tinha que pegar o ônibus e demorava tipo 1h30 para poder chegar na escola. E a gente ia e tudo mais. Quando foi no terceiro ano, eu fui chamada para trabalhar na FISC, né? Eu lembro que eu tinha uma turma, nossa, recebia R$120. Para mim era o dinheiro, né? E eu fiquei, bom, vai ser o primeiro emprego, uma experiência que vale, uma turma para criança, vamos ver se eu consigo. E eu mudei, eu não fui só aluna de escola pública. No terceiro ano eu fui aluna de escola pública do turno da noite. E quando eu mudei para a noite, eu ouvi muito de, essa daí mudou para a noite, quem muda para a noite não dá, sabe? Não dá certo, a gente tem esse... Não dá certo, mas eu queria um emprego, a gente tá no terceiro, a gente fica, poxa, eu queria um emprego, quase nada mas é um emprego. E eu mudei mesmo assim. E eu ainda lembro, né, eu saía da FISC, eu ia correndo, aí trocava, ou eu tomava banho, mas não tinha onde tomar banho, só se fosse no banheiro da escola, ou eu comia alguma coisa, então eu tava por comer, só trocava a blusa e tava lá, assistindo aula. E eu nunca, faz muito tempo isso, a gente, até como a gente tá velho, né, Ismael, minha nossa senhora, mas faz quantos anos? Faz uns 13 anos isso. E eu nunca esqueci o meu professor de física entrando na sala, à noite, perguntando quem é que queria isenção para o vestibular da UES. E ninguém respondeu nada. Nem eu, porque eu não sabia nem o que significava isenção da UES. Eu fiquei, UES? Como assim? Porque a gente não tinha acesso a tanta informação, não existia essa história de aluno de escola pública tem que fazer Enem, tem que fazer isso, era algo assim muito mais brando, não tinha essa, não quero falar cobrança, mas não é necessariamente só uma cobrança, um incentivo também. Então ele foi perguntar e a gente não sabia nem exatamente o que era isso, então eu não falei nada. Eu vi no rosto dele aquele desânimo, aquela tristeza, mas ao mesmo tempo aquela coisa de eu sabia, mas eu vim perguntar para desencargo de consciência, mas fico triste. E ele foi embora. 15 minutos depois, chega o meu professor de inglês e mandou me chamar.
Ele mandou me chamar, fui para fora da sala, ele olhou para mim e fez a pergunta assim, mais importante da minha vida. Você tá ficando doida? E eu fiquei... eu falei, professor, aí eu comecei a reproduzir o discurso que eu ouvi durante o ano inteiro. Eu sou aluno da noite, eu não vou conseguir passar. E ele falou, não existe isso. Você faz, nunca vai haver um momento que você vai estar preparada, sempre vai ter uma coisa. Você tenta, se não der certo, você tem de novo. Não existe essa história. E ele falou, eu tô te inscrevendo na isenção e você vai fazer o vestibular da UES para inglês. E aí, nossa, chega eu me emociono, juro, porque parece que eu tô vendo ele falando. E ele me inscreveu, e eu fui fazer, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, Ismael, direito. Eu tava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu zerei química, mas o destino fez química ter uma questão anulada, eu passei na primeira fase, embora eu tivesse acertado todas de inglês. Era pra você. E aí quando foi na segunda, passei. E entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, até minha família ficou, meu Deus, como assim? Passou? Eu fico, como? Como é que isso pode ter acontecido? Porque eu não era a primeira da minha turma, sabe? Aquele aluno que olhava e falava assim, nossa, fulano vai ser arrasador. Não, eu era aluno da noite. Então, eu entrei na faculdade trabalhando e estudando. Depois de uma época, quando a gente vira bolsista, porque a gente precisa do dinheiro. Né? Eu venho de uma família que meus pais não têm condição de mandar dinheiro para me bancar. Eu precisei trabalhar a vida toda. Então, a gente virou bolsista. Então, eu tinha 2 empregos e estudando, né? E aí, na FISC, eu pagava... eu não pagava mensalidade por ser professora, pagava o material. E aí era aquela coisa, a gente vai tirando um canto, botando no outro, fazendo aquele jogo de cintura. Eu sei que teve uma época na faculdade que eu consegui a proeza de ter 3 empregos, os Júlios. Júlios, né? Eu juro. 3 empregos. Que eu lembro de sentar no banco da universidade e ficar assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? O que eu tô fazendo na minha vida? Porque eu tinha que ir para Russas, e aí eu dava aula em Russas, e aí voltava, aí tinha a FISC, aí tinha o núcleo de línguas da Fafidan, e tinha as cadeiras para fazer. Hoje eu olho e fico, meu Deus, como é que deu certo isso? Mas eu não tinha grana, tanto que minha turma não teve placa. Eu não sei nem se ia ter tido grana para poder pagar para essa placa. Não tem minha placa lá na Fafidan. Eu quero um dia fazer, sinceramente. Pois é. E aí foi indo. Foi quando eu fui para Russas também, com muita gente dizendo, você vai dar conta? Você não vai dar conta de virar professora e dar aula para tanta gente. Você é muito nova. Mas eu sempre fui, porque eu sempre fiquei com isso que o meu professor de inglês falou. A gente nunca vai estar... eu tô 100% preparado. Nunca vai ser assim. Isso entrou na minha cabeça. Vai ter um momento de dúvida. E é isso, o aluno de escola pública, ele acha que ele não tem perspectiva. Né? São poucos, ou o quê? De uma turma de 40, uns 5 vão ter uma perspectiva de fazer alguma coisa a mais. E há uma certa baixa autoestima, porque eu ouço muito a reprodução do discurso de que eu não vou conseguir uma faculdade pública. Porque é muito difícil, é isso e é aquilo, mas ninguém também tenta, né? Então, se você não tenta, você já falha ali mesmo. Então, é muito bom ouvir esse tipo de história, porque os alunos podem perceber que as dúvidas que eles têm são apenas medos bobos. É que precisa desse alguém, como você falou, para dizer, vá e faça. Depois você descobre como é que você vai fazer. Faça. Faça, porque se eu conseguir também, a gente compra esse discurso, a gente quer dizer que não compra, mas a gente compra. Porque a gente escuta tanto, só que ele não é necessariamente verdade. Vai ter um monte de gente falando, não vai dar certo, mas você quer fazer, faça, sabe? Não tenha vergonha de sonhar e de tentar fazer não, porque a vida é sua. Exatamente. E esse discurso também de o aluno da escola pública não vai conseguir é um discurso de elite, em que o aluno de escola pública foi feito para trabalhar somente, não para alcançar estágios mais altos. Uhum. E é reservado só a elite. Não é isso, não existe mais isso não, gente. Exato, exatamente. É como eu disse para eles, a gente precisa ter autogestão. Com as competências socioemocionais, traça o objetivo, né, vai dar os passos para poder atingir ele. Aí tem muita gente para ajudar.
Porque se a gente não sonhar, a gente não consegue ir pra frente, não consegue ter perspectiva nenhuma. Exatamente. E aí foi muito isso, acabou, eu fui pra Rússia, toda na minha vida foi sempre partindo do pressuposto de alguém, sempre surge alguém assim, brotando do chão pra dizer, isso vai dar certo, por que você não faz assim? Isso tá muito difícil. Sempre tem, gente, sempre vai ter. E aí quando eu fui pra Rússia, fui com medo pra caramba. Eu já morei em casa de família nesse processo da faculdade, casa com família, casa com não sei quantas pessoas, depois com uma pessoa, depois eu fui finalmente morar sozinha. Então, eu já morei assim de tudo quanto é jeito. Quando fui para a Rússia, já estava morando sozinha, e aí foi quando deu certo, acabei passando no concurso, e aí foi pré para Fortaleza. Quando foi pré para Fortaleza, foi outro sucesso. Você não vai dar conta de Fortaleza, Fortaleza é muito perigoso. Só que eu acho que eu já estava tão acostumada a ouvir. Eu tô rindo agora, porque assim, a gente acostuma, porque eu já ouvi tanto. O não vai dar certo, que hoje em dia o não vai dar certo e o vai dar certo, eles meio que entram por aqui e saem por aqui. Porque eu fico, cara, vou ver minhas possibilidades. Né? Se não der a chance, como é que a gente vai saber? Quem tem boca fala. A gente tem que filtrar o que a gente bota dentro da nossa cabeça. E eu sei que é com o tempo, e isso não é fácil, mas não dá para ficar absorvendo tudo, não, porque quem tem boca vai falar o que quiser. Isso. E fui para Fortaleza. E eu fui fazer minha vida em Fortaleza, numa escola que eu tenho muito apreço. Eu dou aula, inclusive até hoje, numa escola da periferia. A chapa é quente. E eu adoro os meus alunos, adoro a escola. Tenho colegas, professores, que têm o mesmo pensamento do Ismael sobre a escola pública, a força da escola pública. E aí a gente desenvolve projetos. Eu tenho alunos que entraram na universidade também. Eu tenho um, inclusive, que me enche de orgulho, João Pedro, que entrou para fazer letras em inglês. Ele falou, quero também, vou conseguir. Eu falei, vai sim, vamos que vamos, João Pedro. Fez o guia de estudos, e aí foi. Estudar não é fácil, é uma tarefa solitária. Às vezes a gente fica assim, esperando, meu Deus, será que vai dar certo? Mas ele conseguiu e tá aí. Eu acho que ele agora tá no 7º semestre na UFC. E eu tava já mandando essa pra ele, olha, gata, vai sair a seleção para professor temporário do estado. Você faça, porque eu quero meu afastamento pro doutorado e eu quero que você entre lá no meu canto. Para mim isso é uma honra. E quem sabe ele vai muito mais longe do que eu. Mas só de saber que eu fiz parte, né? Sabe que a gente faz parte disso? É um aluno de escola pública que venceu. Parece que eu venci de novo. E todo assim, aluno de escola pública que vence, a gente tá ali junto e pensa assim, cara, ganhei. Eu fiquei pensando muito, Ismael, sabe no quê? Nessas pessoas que ganham medalha de ouro no Brasil, e a gente meio que se emociona. Eu sou meio bobo, eu acho que eu me emociono pra caramba. Eu fiquei, meu Deus, por que a gente se emociona pela medalha de outra pessoa? E aí, depois, eu pensando muito, é muito porque a gente se vê ali. A gente vê a gente sabe que é difícil. A gente sabe que não existe apoio, que não existe investimento. Mas mesmo assim, você vê uma pessoa conseguindo, parece que você ganhou junto também. E aí, o caminho foi acontecendo, passei no mestrado, foi uma loucura. Eu já dormi em rodoviária. Tentei não dormir porque a gente sabe que é perigoso. Eu já dormi em chão de biblioteca, dando graças a Deus por ter tido um teto para dormir, porque eu não tinha grana. A minha história consiste em não tinha grana, então darei um jeito. Eu acho que esse é o meu grande lema. Se eu tivesse uma bandeira... Eu tô rindo porque é fácil, é porque a gente vai aprendendo a lidar, né? Mas é isso, assim, é muito inspirador e assim, fica na memória dos alunos tudo isso. E cria essa corrente, né, de inspiração. Um que vê outro, que vê outro, que vê outro. Se a gente não tiver esses exemplos e professores que estimulem, nada muda. Tudo vai ficar do mesmo jeito. E assim, o que eu faço muito é dizer para eles que, além de toda essa cidade que acomoda, existe um mundo para conhecer. Existe uma língua para poder saber e, né, conhecer as culturas. Então, muitas vezes, eles precisam muito mais de uma pessoa para ouvir, para estimular, do que um professor com aquele conteúdo fixo, para poder preencher uma carga horária, um currículo. Até porque o inglês é muito mais que isso, né, Ismael? Muito mais que isso. E assim, tem gente que estranha hoje certas práticas minhas de sala de aula, porque o tradicional é ensinar gramática, né? E eu dou aula com gêneros textuais.
Então eu vou muito para isso, eu vou muito para vídeo, eu vou muito para áudio, eu vou muito para essas coisas assim. E tem gente que estranha. É porque o que faz muito mais sentido e é muito mais útil. Muito mais sentido, muito mais útil. E muito mais legal, né, gente? Que é muito melhor assistir uma aula com vídeo que a gente discute. Tenho certeza. É isso aí. Então, Flávia, e agora sobre o intercâmbio? É o que todo mundo está esperando. Né? Eu fiz a propaganda no grupo de uma escola, o pessoal, muita gente ficou super animado. E tem gente que também fica com o pé atrás porque acha que é um bicho de 7 cabeças, que não é acessível. Eu falei que a gente ia discutir sobre intercâmbios pagos e gratuitos. Eu disse que você tinha feito pelo Estado, né, para poder ir para fora, o tempo que você tinha passado lá fora. Queria falar um pouco da sua experiência. Acho que muita gente tem esse sonho de ir para fora, mas por questões financeiras, né? Eu acho que muita gente tem esse sonho e tem até vergonha de dizer que tem esse sonho por achar que ele é muito distante. Porque eu era uma dessas pessoas. Eu era. Tanto que na faculdade eu via algumas pessoas falando, vamos nos organizar para fazer o intercâmbio. E eu só pensando, tô me organizando, ver se eu pago o aluguel, não vai rolar esse intercâmbio. Então, aí eu fiquei, bom, vou ficar na minha. Então, assim, fui, e aí eu inicio já falando. Se eu fui, gente, ou é porque... ou é por causa do trabalho, ou então é porque eu consegui uma bolsa, porque se fosse eu pagando, eu não iria. Não por falta de vontade, mas por falta de condições. Eu falo um pouco para os meus alunos, porque realmente a gente vê a pessoa fora, a gente pensa, nossa, tem grana, porque sem grana não vai. Eu fui sem grana. Porque se não tivesse dado a grana por eles, eu não teria ido. Então, o que acontece? Por ser professora do Estado, né? Aqui e acolá eles abrem bolsas, e não só necessariamente para o Estado. É porque o que acontece é que a gente não tem muito acesso a essa informação, né? E aí eles abrem as bolsas. Eu fui pelo Estado, que tinha que ser professor de inglês, que é um programa de desenvolvimento para professores da língua inglesa. A gente se inscrevia, né? Fazia a prova do TOEFL. Aí me inscrevi, fiz a prova do TOEFL. Graças a Deus tirei uma nota bacana, boa. E fui. Fui com tudo pago. Para não dizer que foi tudo pago, eu paguei R$160 para poder tirar o passaporte, porque nem passaporte eu tinha. Tirei o passaporte, mas até o visto eles pagaram. Eles pagaram o visto, eles pagaram a nossa ida para São Paulo. Todos os professores, né, fomos para São Paulo para ter umas orientações pré-partida. Eles pagaram. Eles pagaram a estadia em São Paulo. Eles só não pagaram o Uber do aeroporto para o hotel, mas o restante... A alimentação eles pagaram. Eu falo isso porque quando a gente não tem grana, a gente fica, poxa, mas pagaram mesmo? Eu falei, pagaram isso. Pagaram tudo. O ônibus indo, né, do nosso hotel para o aeroporto para poder ir para o voo internacional foi por conta deles. A alimentação foi por conta deles. Então, o voo foi por conta deles. E quando a gente chegou lá, a gente teve acesso aos dormitórios maravilhosos, a alimentação, também o cartão para poder comer. E fora isso, foram $500? $500, se eu não me engano, de bolsa. Para a gente gastar com o que quisesse. E então, foi algo que realmente você dava para ir sem grana, como foi o meu caso. Foi com tudo pago. Contanto que a gente realmente frequentasse as aulas, que foi o caso que aconteceu, até porque, lógico, se a gente está indo para estudar, a gente quer ir para ver e vivenciar como é que são as aulas lá, né? Como é que é a dinâmica dos professores, será que os professores são rígidos, será que os professores são... E como foram os professores, como foram as aulas lá? Nossa senhora, Ismael, olha, eu vou dizer uma coisa, a gente tem uma visão, pelo menos eu tinha uma visão assim, meio que, será que são pessoas muito rígidas, né? Até pela forma de tratamento, que tem aquela coisa de chamar pelo sobrenome, papá. Mas eu não sei, até hoje a gente fica se perguntando se é porque eles sabiam que estavam em brasileiros, e a gente é meio, né? E eu não sou uma pessoa espalhafatosa, eu sou muito na minha, mas até mesmo sendo uma pessoa na minha, eu notei que eles são mais na deles ainda, né? Tanto que a gente fazendo o trabalho, uma vez eu olhei a professora, porque a gente tinha que escrever umas coisas num cartaz, e aí a gente mesmo vai ter que escrever, faltam 15 minutos, então tá lá 3 pessoas escrevendo, a gente escreve aqui, um vai, escreve aqui, e a gente meio que tá ali,
E eu olhei para a professora naquele momento, ela olhou com um pouco de estranheza, porque existe um contato corporal, assim, sabe, entre nós. E aí eu percebi que para eles essa questão do distanciamento realmente é muito notória. A professora olhou assim com uma cara de, meu Deus, como eles ficam muito próximos um dos outros, eles não têm essa coisa de, né? E então, mas os professores sensacionais, né? Eu tive uma professora, a Elizabeth, muito metódica, mas ainda assim uma pessoa muito simpática, muito na dela, contribuiu bastante, material maravilhoso. Tinha uma outra professora que era com relação a aplicativos e tudo, relacionado à tecnologia. Muita gente boa, ela tinha até mais proximidade, porque ela tinha sido casada com um brasileiro, então ela tinha uma noção maior de como é que era a nossa dinâmica. Era mais, assim, extrovertida. Tinha uma professora de pronúncia que no primeiro dia a gente ficou, meu Deus, será como é que vai ser? Porque ela parecia aquela típica americana mesmo, né? Mas muito engraçada, muito simpática e muito maravilhosa. E tínhamos a professora que eu amei do fundo do meu coração, que é a Marta, que ela é costarriquenha. E ela estava lá com uma bolsa, né? Fazia um tempo que ela morava no Kansas, ela estava fazendo o doutorado dela com a bolsa e era assistant lá, no caso, estava dando essa disciplina para a gente. E eu achei muito legal porque era uma disciplina falando sobre a cultura dos americanos. E aí, se fosse um professor americano, a gente não ia ficar tão confortável para falar de aspectos que a gente não achava legal sobre a cultura deles, porque, poxa, né? Mas botaram logo uma professora costarriquenha, então a gente ficou livre para poder falar e questionar certos aspectos. Então, os professores foram simplesmente sensacionais, assim. Não posso falar mal de nenhum. Como a gente foi bem recebido por lá. Ah, excelente, olha aí. Tenho muita vontade de participar disso. Tomara que dê certo. Vai dar certo, Ismael, eu tenho toda certeza. Só acabar seu probatório, você passa, não tenho nem dúvidas. E como foi o dia a dia lá, assim, além da sala de aula? Para você vivenciar lá, sair... O dia a dia lá, eu pensei que eu sofri um pouco com a alimentação, não vou mentir. Porque eu pensei que eu ia pro paraíso. E realmente foi um paraíso, mas depois de 2 dias no paraíso, você fica, poxa... Mas que coisa, hein? Porque, veja só, eu sempre fui meio assim de comer, ficava, mas lá é fast food, é hambúrguer com batata frita, então vai dar certo. E, de fato, primeiro dia que a gente chegou no refeitório, o refeitório é um negócio assim, que eu fiquei, meu Deus, isso é real, isso é um refeitório de uma universidade. Que era tanta variedade de comida, tanta coisa. E aí a gente, nossa senhora, estou me sentindo no McDonald's, assim, vamos comer. Então, primeiro dia, uhul, o segundo dia, uhul, no terceiro dia você fica, poxa... É até bom hambúrguer, mas eu queria tanto arroz e feijão. Arroz e feijão, né? Saudade, né? E eu fiquei chocada, porque eu fiquei, meu Deus, eu tô sentindo falta da comida. Então eu senti muita falta da comida, senti muita falta de feijão, arroz e feijão. E aí, quem salvou foi a comida mexicana, porque eles ainda têm, né, e tudo mais. Só que a questão da pimenta me pegou um pouco, mas eu preferia comer com pimenta do que não comer de jeito nenhum. Então eu sofri um pouco com a comida, não vou estar mentindo, né? Mas tem uma variedade imensa. Eu achei muito interessante ver a dinâmica deles, com relação assim a tudo, sabe? Ao horário, a maneira deles até, sei lá, se portarem e colocarem pra gente. Por exemplo, a gente tinha ido até para um bar para assistir um jogo. Ah, porque isso é um aspecto que eu achei maravilhoso, que eu ia falar, depois eu me lembrei antes que eu esqueça. Porque na época estava tendo a Copa do Mundo feminina. E parecia que eu tinha entrado num livro de ficção que mostrava uma coisa assim, num universo paralelo. Porque a comoção que a gente vê para a seleção brasileira de masculina aqui é a comoção que a gente vê para a seleção feminina lá. Então, eu lembro que a gente saiu e a rua estava deserta, não tinha ninguém. E a gente foi para um bar para tentar assistir. Eu e uma amiga, a Bianca. Não deixaram a gente entrar porque o bar estava tão lotado que não dava para entrar mais ninguém. E a gente ficou andando até achar um canto. Aí chegamos num café, que estava muito cheio, mas a gente ainda pôde entrar. Quando a gente chegou nesse café, tinham famílias, muita gente ali de olho na televisão para assistir Estados Unidos e Holanda, as mulheres jogando. Gente, eu me arrepio, porque eu nunca pensei que eu ia ver
assim, famílias, homens, mulheres, meninos, meninas, ali, e aí fizeram o primeiro gol e começou aquela coisa de USA, USA, eles assim, apaixonados pela seleção feminina, torcendo assim enlouquecidamente. Eu até gravei um vídeo, inclusive, porque parecia que aquilo ali não era real. E no mesmo dia que a gente foi assistir a final da Copa América, né, do Brasil, era Brasil e Peru, se eu não me engano, e a gente acabou depois no final do dia indo para aquele outro bar para poder ver. E tava tendo uma final, eu não sei necessariamente o nome dessa Copa, mas era uma final tipo a Copa América aqui, era uma final entre México e Estados Unidos. E aí o bar tava vazio, a seleção masculina tava jogando e ninguém tava nem aí. Eu achei aquilo assim que eu fiquei, meu Deus, cara, não tem ninguém torcendo pra eles. O jogo tá passando, ninguém tá nem olhando pra televisão. Olha a diferença. Pra mim, esse foi um aspecto que eu achei muito interessante, que eu achei muito positivo. E um aspecto que eu não tinha noção, e eu via muito em filme, mas eu nunca tinha me identificado dessa forma. E lá eu pude entender, foi o aspecto de ser chamado de latino. Porque a gente sabe que o Brasil faz parte da América Latina. Mas eu nunca tinha me sentido latina, não vou mentir. Sempre que perguntava, você é o quê? Sou brasileira. Mas os Estados Unidos, nós somos... Eles deixam muito claro essa coisa de do México para baixo, latinos. A gente tem uns slides. Você vai apresentar, Flávio, esses slides lá com algumas coisas, algumas informações? Você quer que eu apresente? Eu quero. Vou apresentar assim rapidamente para não tomar tanto tempo, porque às vezes fica cansativo. Mas peraí, deixa eu ver. Apresentarei. Tantã. É porque a gente fica com medo de ficar cansativo, gente. Que a gente sabe que para quem tá assistindo, às vezes fica assim, nossa, ainda tem mais coisas. Deixa uma ediçãozinha, colocar uma música de fundo. Vai ficar um negócio chique, viu? Muito bem, então um slide assim breve, gente, o gato passando atrás é só para dar, assim, capturar a atenção de vocês. Então aqui, rapidamente, só mostrando, né, um pouquinho, né, essa aqui foi a minha turma, composta por pessoas do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte tinha uma moça que era do Tocantins, essa moça aqui de verde é a nossa professora Elizabeth, que eu tinha falado de metodologia, e aqui do meu lado é a Marta, a professora costarriquenha, maravilhosa. As outras professoras eu não estou conseguindo localizar aqui na foto, estão ali atrás, mas acho que não dá para ver. A Summer e a Melissa, lá no fundinho, maravilhosas. E aqui o 4 de julho, que eu estava falando até para o Ismael, que para mim eu nunca pensei que ia conseguir passar o 4 de julho nos Estados Unidos, que foi uma experiência muito válida para ver como eles comemoram e como o 4 de julho é, assim, importante para eles, com shows de fogos, mas não foi só isso, é um dia que para eles poderem estar ali com a família e tomar sorvete, tem várias coisas acontecendo, é sensacional. O Clinton Lake, que aqui eu atento para o meu look, né? Sempre estarei de calça e short, porque o calor é dos infernos. Tanto que eu falei, não acredito. Eu sabia que era uma pegadinha, não vim parar nos Estados Unidos, eu não saí do canto. E o calor a gente acha que é uma coisa como se fosse, assim, mentira, né? Como se fosse exagero. Não, gente, não é. Eu passei mal. E a gente tá falando aqui de pessoas do Ceará. Passei mal mesmo, porque é realmente muito, muito quente. Tanto que eu ia de short, de calça e de tênis o tempo todo para tentar proteger um pouco a pele. Mas casaco eu não aguentava ficar, porque senão eu ia, sei lá. Mas é muito, muito quente, né? No verão, era 8h30 da noite, o negócio tava começando a ficar escuro. Porque o dia realmente é mais longo, então você fica ainda mais cansado, que você pensa, nossa, ainda tá de dia. A noite começa a que horas lá? Durante o verão, era isso. Quando ia escurecer... Era umas 8h30 para 9 da noite. 8h30 para 9 da noite. E tava escurecendo. E você fica... E a questão da janta, porque eles jantam muito cedo. Então o refeitório ficava até... O que era, meu? Acho que era até umas 6 horas ou era 7. E a gente não janta esse horário. Pelo menos não sei você, mas eu pelo menos janto mais tarde do que isso. Então a gente ficava... Meu Deus, gente, estamos com fome. E agora, o que a gente faz?
Aí a gente foi comprar até uns snacks para tentar enganar a fome depois da janta, que era aquela coisa que eles realmente comem muito cedo. E o Clinton Lake é um canto, né, ali perto, na cidade de Lawrence, que as pessoas vão para poder fazer churrasco, fazer essas coisas, piqueniques. Deixa eu passando aqui rapidamente. Topeka, que é a cidade que a gente foi visitar alguns museus, que é uma cidade ali do lado de Lawrence, que foi onde eu fiquei. Nós temos aqui o museu, pronto, esse museu fica em Topeka, né? O Museu de História. Muito, muito, muito maravilhoso, muita coisa para ver. Vou falar aqui. Mandei essa foto para os alunos no grupo. Reparem sempre no look, gente. O look é sempre calça e tênis. Calça e tênis, né? Nunca muda. E a blusa é porque eu não aguentava o calor. Mas é sempre o mesmo look. E mais uma vez, calça e tênis. E aqui a gente foi no outlet, levaram, né? Pra gente ver como as coisas lá realmente... as coisas materiais, eles são muito baratas. Muito baratas. Tem camisa por $3. Eu comprei calça jeans na Gap por $4. Calça jeans nova. Meu Deus. Então, naquela época, o dólar tava a R$4. Hoje deve estar bem a 1.000, né? Do jeito que tá. Mas, assim, R$4, então, daí vocês fazem as contas. Lá na Gap, né? Que é bem conhecida. Opa, deixa eu botar o computador aqui pra carregar. Teve tudo isso. E aí, a gente foi pra esse outlet. Ui, olha a técnica aqui. Deixa eu ver o que mais. Isso na cidade. Aqui foi em Kansas City. Nós passamos rapidamente pela Universidade Indígena, Haskell Indian University, que fica lá em Lawrence, que tem uma estrutura bem diferente da estrutura da universidade que a gente estava, né, da Universidade do Kansas, mas que eu estava falando para o Ismael, eu não me recordo se é a única universidade indígena dos Estados Unidos, mas se não é a única, é a maior. E aí a gente deu uma visitada para poder conhecer, muito interessante mesmo. A gente fez trabalho voluntário, a gente podia aplicar para ver que tipo de trabalho voluntário, aqui foi preparando refeições saudáveis para pessoas que não têm acesso, né? Porque comer, a gente acaba valorizando muito essas comidas de fora, fast food, que é caríssimo, mas lá eles não têm acesso a comidas realmente assim saudáveis, né? Como a gente tem aqui, que eu falo mesmo arroz e feijão, por exemplo. Lá é muito pão, muito sanduíche. Por isso que a obesidade realmente é uma questão. Eu nunca vi tantas pessoas obesas em toda a minha vida, quando eu tinha ido no Walmart, por exemplo. E não tô falando obeso, você olha e fala assim, fulano tá acima do peso. Não, são pessoas andando em um carrinho porque não conseguiam andar normalmente. Era assim uma coisa que eu fiquei, nossa, eu nunca tinha visto. A gente fica assim, meu Deus, não vou ficar encarando a pessoa, né? Mas é muito recorrente. E é muito ligado à questão da alimentação. Não é estar acima do peso, é realmente estar numa situação muito complicada. E a gente foi fazer esse trabalho voluntário. Um ponto interessante foi o contato com pessoas de diferentes países, porque até estava falando para o Ismael, né? Aqui do meu lado, por exemplo, gente, eu fui fantasiada de bolsominion, não sei se eu posso falar isso, né? Que depois eu fiquei, meu Deus, fui com a blusa do Brasil. E para explicar para a professora da Costa Rica que essa blusa tem uma conotação negativa no nosso país, ela não conseguiu entender. Ela falou, como a blusa da seleção brasileira tem uma conotação negativa? E aí eu fui explicar. Eu fui só para dizer que eu tinha essa blusa, mas o desgosto era grande, então eu tenho poucas fotos com ela. Depois, se puder, você corta essa parte do vídeo. Mas eu juro para vocês, mas eu fiquei, meu Deus, como é que eu explico isso? É tão doido que, enfim. Então, aqui a gente teve contato com pessoas de outros países, né? Aqui tem uma moça do Oriente Médio, muita gente de países, principalmente asiáticos e africanos. Europeus tinham poucos, mas dava para ver. A gente, inclusive, viu teve uma época, no finalzinho, teve uma seleção para cheerleaders. Eu me senti assim no filme da Sessão da Tarde. Só nostalgia. Eu fiquei, meu Deus, só que a gente não vai tirar foto, né? Porque eu acho que ia ficar aquela coisa estranha, né? Então, ficou só na memória aquilo ali. Esse dia, que também foi em Topeka, né, no museu Brown vs. Board of Education, inclusive tem muita coisa sobre ele na internet, vale a pena, que é um canto mágico, que é falando sobre a segregação e como os alunos, os estudantes, eles foram pioneiros nessa luta contra a segregação. Por isso que eu acho isso muito interessante, eu tinha levado até para a sala para os meninos.
Porque a gente vê muita revolução acontecendo, tem muito adulto, mas nessa época, as crianças e adolescentes, eles estavam na linha de frente, eles sofreram muito com isso. Com essa história de que negros não podem frequentar as escolas de pessoas brancas. Era a ideia de separado, mas iguais. Então, assim, foi uma luta muito grande para que houvesse essa integração. E até hoje a gente vê meio que uma separação ainda, mas lógico que falta muito, né? Mas ainda, graças a Deus, ainda caminha um pouco. Não sei como é que está agora, depois de tudo que aconteceu, né? Porque isso aqui foi antes do movimento, por exemplo, Black Lives Matter, porque isso aqui foi em 2019. Isso. Então, tem que se ver isso aí também. E aí, aqui as professoras, né? Pronto, aqui dá para ver direitinho. A primeira é a Melissa, que é de pronúncia, que é uma americana, assim, típica, mas simplesmente maravilhosa. Eu não sei se eu posso falar isso, se puder você corta, mas ela faz a gente falando, que foi na época que o Bolsonaro estava no primeiro ano, e ela falou assim, olha, só que em inglês, lógico, né? Eu não conheço muito dele, mas todo mundo diz que ele é o Trump brasileiro, então eu automaticamente o odeio. Ela é essa pessoa. E pronto, e fala muito rápido, maravilhosa. Nós temos aqui na segunda foto a Summer, mas não sei cadê. Ah, não, é a Marta, desculpa, que é aquela costarriquenha, a professora que eu falei. Incrível, muito, muito gente boa. A terceira imagem eu tenho a Elizabeth, que foi a professora de metodologia. Maravilhosa também, bem metódica, ela é mais séria, mas ainda assim muito simpática. E por fim a Summer, que é essa moça que está mais acima, assim, na foto. Que foi a professora para falar de tecnologia e de apps e essas coisas. Que tem um contato com o brasileiro por ter tido um marido que era daqui. O ex-marido dela, no caso. Interessantíssimo, porque a gente está vivendo essa parte da tecnologia bem mais presente agora. Inclusive, estamos utilizando para poder chamar a atenção dos alunos. Então, não é? E isso, gente, isso foi em 2019, mas e daí a gente pensa, né? Porque hoje, se fosse esse curso, ia ser completamente diferente. Que é outra coisa, né? Outro esquema. Nossa Senhora. Isso. E aqui foram alguns apps, né? Como o Plickers e o Kahoot, que tem um teu educacional bem interessante que eu acabei utilizando. Os pensamentos que vinham era muito para a gente pensar sobre a questão dos Estados Unidos, em ver que não é esse mundo perfeito que é vendido, mas também vale muito a pena conhecer e entender como é que é a sistemática de outro país. Não só os Estados Unidos. Se a gente tivesse acesso a ir para outros países para poder conviver e entender como é que funciona, não é no sentido de ser melhor ou pior do que o nosso, mas para entender que existe outra maneira de se viver diferente da nossa. Isso, que a gente consegue. Cultural, porque isso faz a gente entender que existem pessoas diferentes, a gente achando que não, ou as coisas estão acontecendo, são outras visões de mundo, e que dá para tentar conviver sim de uma maneira boa, sabe? Reconhecendo pontos interessantes, o que não quer dizer que quer dizer que você está falando mal do Brasil, que os Estados Unidos é melhor. De maneira nenhuma, dá para ver pontos positivos e negativos. Porque existe muito, quando a gente está aprendendo inglês, essa coisa de, mas por que vai fazer Halloween? Nem está nos Estados Unidos? Por que tem isso? E eu acho esse um pensamento, assim, muito, muito pequeno, né? Muito medíocre. Porque não é... Desculpa. Não é... desculpa. Porque não é sobre você minimizar a nossa cultura. De jeito nenhum, porque nosso país tem muita coisa interessante e maravilhosa. Inclusive, a gente dançou quadrilha lá e eles ficaram maravilhados. Não só os americanos, mas o pessoal do Rio Grande do Sul entrou para a quadrilha que a gente dançou e eles ficaram assim, gente, como é que pode? Do nosso próprio país. E a gente não sabe também, né, que a influência da quadrilha é de Portugal. Então, dos salões, né? Exato. Então é muito conhecer no sentido de é muito legal você saber como é que é, você ver como é que é aquele pensamento. Isso agrega, isso não subtrai. E é um pensamento sobre o Ceará, porque por a gente estar ali em contato com professores de todo do Brasil, né? Não era de todo, tinha em todo o Brasil, mas no nosso canto tinha do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte e uma do Tocantins, e a gente prestar atenção na nossa identidade como cearense também, assim, foi muito maravilhoso. Falar sobre a educação no Ceará, como é diferente dos outros cantos. Como a gente se destaca de uma maneira positiva, eu fiquei muito feliz, sabe? E o quanto eles olhavam pra gente esperando a tirada engraçada, porque onde tinha um de nós, tinha alguém rindo de alguma forma. E é uma coisa espontânea. Porque até quando a gente falava da nossa proximidade com os alunos, fazendo piada, alguma coisa, até o pessoal do Rio Grande do Sul olhava e ficava assim, nossa, mas é sério? Eu falei, mas minha gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Então foi despertar pensamento sobre nós mesmo. É incrível como viajar para fora
fortalecer dentro de mim o sentimento do pertencimento ao meu país, ao meu estado, o Ceará, e viajando para fora. Então não é sobre o outro é melhor, de maneira nenhuma. Por isso que eu digo assim que vale muito, muito, muito a pena. E também não é ter aquele pensamento reducionista de eu não vou para fora, não vou aprender inglês. Não é isso, não é essa a questão. Mas se fosse assim também, para que os alunos estariam aprendendo japonês? Muitos gostam de animes e mangás. Então, eu acho que essa discussão, né? Nossa Senhora. É a questão de aumentar o repertório cultural, conhecer outros pontos de vista. A gente sabe que uma língua faz você pensar diferente, muda a estratégia de pensamento do seu cérebro. Assim, as vantagens são inúmeras. Aprender uma língua não é aprender só aquela forma afirmativa, negativa e interrogativa. É aprender o sistema, a maneira de pensar de um povo. Né? Você aprender culturalmente, você amplia seus horizontes. E é incrível como aprender uma língua faz você crescer como pessoa também. Eu acho, assim, isso fabuloso, principalmente hoje em dia que a gente vê a questão da diferença, a questão de entender que não é aquela coisa de todo mundo é igual, que existe só uma maneira de ser, uma maneira e acabou, não é assim que funciona. O mundo já não aceita mais isso. Então, você olha e pensa, cara, pera, calma. Isso não significa perder a identidade, é ser quem você é, respeitando quem o outro é também. Então, não é crescer como pessoa. Exatamente. Então, Flávia, era isso, assim, foi muito, muito, muito maravilhoso, muito maravilhosa essa explanação, essa nossa discussão. Acho que para os alunos é muito interessante ver que é possível, e que nada disso é impossível mais hoje, só que a gente precisa dar os passos para poder chegar lá, né? E a gente faz, e se não conseguir, faz de novo, como eu falava para eles, a gente esbarra numa barreira e a gente quer, por orgulho, quer voltar. Não, tem que contornar, tem que, se quer aquilo, vai, se joga. Se eu puder falar, assim, uma mensagem final, sem querer aquela coisa motivacional, não sei o quê, porque eu sei que a vida, ela tem muita coisa, muitos percalços, mas pode parecer distante, mas não é. É muito possível. Vocês estão ouvindo de alguém que foi aluno da escola pública com muito orgulho. Eu digo isso para quem quiser ouvir. Eu acredito na escola pública, porque eu e o Ismael acredita também, porque a gente dá aula na escola pública, se a gente não acreditar, a gente não tem força para fazer nada, né? E não não internalize muito. Eu sei que a gente não pode viver a vida sem ouvir, né? Mas não vai internalizar nem tantas críticas, nem os elogios, porque isso ou bota a gente muito para baixo, ou bota a gente muito para cima, e a gente não tem que estar lá, a gente tem que estar com o pé no chão, sabendo o que a gente quer e vivendo. Se a gente se maravilhar com os elogios, no dia que a gente tiver uma dificuldade, que nem o Ismael falou, uma dificuldade, um obstáculo, você olha e você fica assim, meu Deus, e agora? O mundo acabou? A gente não vai pra frente. Se a gente se bota pra baixo, a gente se permite sonhar, a gente também vai pra frente. Então, vê do que você gosta, vê o que você quer fazer e faz, sabe? Sem se maravilhar e sem se botar pra baixo. Seguindo quem você é e o que você acredita. Eu acredito muito nisso. Excelente. Então, Flávia, muito, muito, muito obrigado. Foi excelente. Aí vai ser excelente ainda, porque eu vou lançar. Ismael, desculpa, eu falo muito. Muito eu vou mesmo. lançar para as duas escolas. Isso vai estar no YouTube, disponível para toda a comunidade dos internautas. Eita, meu Deus do céu. Muito obrigada pelo convite. Saudade de você, viu? Então, saudade assim, mesmo. Precisando, estamos aqui. E Tá parabéns certo? pela iniciativa. É muito bom quando a gente tem um professor de inglês que tá ali tentando motivar a gente. Pode parecer clichê, mas não é todo professor que faz isso não, viu, gente? Acho que a gente Mas não é mesmo. A gente não pode parar. A gente acha que muitas vezes, como passa no concurso, se acomoda. Não é assim. Aí que a gente tem que ter a responsabilidade de melhorar e Exato. procurar para poder, né, deixar o trabalho melhor. Então, você também me deu umas ideias aí maravilhosas, vou tentar aplicar. E é isso, agradeço demais. E você para mim, beleza. Beleza. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau, abração, se cuide e a gente se vê. Tá bom, um beijo todo mundo, boa sorte, obrigadão pelo convite. Tchau, tchau.